Oi, gente, eu sou Giovana Mendes, estudante do segundo ano do Colégio Embraer Juarez Vanderlei. Eu vou explicar para vocês a equação de primeiro grau. Toda equação que pode ser expressa na forma ax mais b igual a zero é uma equação de primeiro grau. Por exemplo, temos aqui 2x menos 4 igual a zero. É uma equação de primeiro grau? Sim, por quê? O 2 representa o nosso a, que é um número real que multiplica a nossa incógnita, nesse caso o x, mas poderia ser y, z, w, b, sabe? Esse menos 4, ele é o nosso b, que é o termo independente, ou seja, ele não multiplica nada. Ele só subtrai o resultado da multiplicação anterior, no caso, 2 vezes a incógnita. Para resolver uma equação assim, a primeira coisa que a gente faz é tentar isolar o x. Então, temos aqui 2x menos 4. A gente vai fazer o quê? A gente vai passar o 4 para o outro lado, invertendo o sinal. Então, se esse número, né, que no caso seria o b, ele tiver positivo, a gente passa para o outro lado do sinal de igual, negativo. Nesse caso, está negativo, então a gente passa positivo. Então, fica 2x igual a 4. Agora, sobramos o 2 multiplicando o x, que vai dar 4. Se a gente pegar esse 2 que está multiplicando e passar na operação inversa da multiplicação, que é a divisão, a gente consegue o x isolado. Então, o x ele fica igual a 4 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2. Então, aí já descobrimos o valor do x, que é 2. Então, agora, para facilitar para vocês na hora da prova, eu vou resolver um segundo exemplo, que é um pouquinho mais complicado, que envolve fração também. Então, x mais x dividido por 2 mais 3x dividido por 4 igual a 18. Olhando assim, parece que vai ser complicado de resolver, mas não é. Então, assim, a gente tem frações com denominadores diferentes, né? A primeira coisa que a gente faz sempre que a gente tem uma equação de primeiro grau com esse tipo de fração, né, frações com denominadores diferentes, é achar o MMC. Então, a gente acha o MMC desses dois números, que são 2 e 4, que vai dar 4. E faz lá a multiplicação do MMC, divide esse 4 pelo denominador da fração anterior e depois multiplica pelo numerador. E aí, enfim, vai dar o resultado. Então, depois que você fizer tudo isso, vai ficar 4x mais 2x mais 3x igual a 72. Todos esses números divididos por 4. Como está tudo dividindo por 4, a gente já pode anular, tirar o 4. Se você quiser multiplicar assim e depois dividir o resultado por 4, dá também, mas é um jeito menos prático de fazer. Então, a gente corta os denominadores, já que eles estão todos iguais. E aí fica 4x mais 2x mais 3x igual a 72. Você multiplica, você soma, faz essa soma, né, de todos esses x's, enfim, e que vai dar 9x igual a 72. E aí volta para aquela coisa de pegar, ó, de inverter a operação. Então, assim, se a gente tem um 9, né, que nesse caso é o nosso A, multiplicando pelo x, que vai dar igual a 72, a gente faz o quê? A gente passa esse 9 dividindo para o outro lado, já que ele está multiplicando, ele passa dividindo. E aí fica 72 dividido por 9, igual a x. Ou seja, x é igual a 8. Outro assunto que cai muito na prova da Embraer são os sistemas de equações. E eu vou ensinar para vocês agora o sistema de equação de primeiro grau. Então, eu vou, por meio de um exemplo, eu vou te ensinar a fazer de dois modos diferentes, um por substituição e um por adição. Você escolhe qual você tem mais facilidade. Eu, particularmente, gosto mais do de substituição, mas tem muita gente que acha o de adição mais fácil. Então, vamos lá. O exemplo é 2x mais y igual a 4 e 3x mais 2y igual a 7. Vamos começar resolvendo esse exemplo pelo método de substituição. Então, vamos lá. Nesse exemplo, a gente tem duas incógnitas, o x e o y. Para a gente conseguir descobrir o resultado final, a gente precisa isolar uma delas. Então, a gente escolhe, nesse caso eu vou escolher o y, porque ele está sozinho. Isolando o y, o que acontece? Temos que 2x mais y igual a 4. Então, a gente fica 4. Se é mais 2x, a gente passa o 2x para o outro lado com o sinal oposto.
e y, então, fica igual a 4 menos 2x. E aí chega a parte da substituição. Onde que a gente substitui isso? Nessa equação de baixo, 3x mais 2y igual a 7, a gente tem um 1 que era o 2y. Se a gente sabe que y é 4 menos 2x, a gente vai substituir esse y por esse valor que tem a incógnita x. E aí fica como 3x mais 2 vezes 4 menos 2x igual a 7. Aí você resolve essa equação que deu, essa equação de primeiro grau, e o x vai ser igual a 1. Agora você pode escolher qualquer uma das duas equações e substituir o x. Então, por exemplo, vamos com a primeira. 2x mais y igual a 4, o x é 1. Então, 2 vezes 1 mais y igual a 4. Aí resolve, você vai achar que y é igual a 2. Agora, o método de adição, ele consiste em você anular um dos termos por meio da adição dessas duas equações. Eu vou te explicar como funciona. Temos 2x mais y, que é igual a 4. E embaixo, 3x mais 2y, que é igual a 7. Você não concorda que se eu multiplicar a primeira equação por menos 2, o resultado vai ser menos 4x menos 2y igual a menos 8? E a de baixo, como eu não multipliquei, continua a mesma coisa. Então, esse menos 2y e o mais 2y não são opostos um do outro? A gente pode cancelar esses dois e somar o resto. E aí a gente soma, ó, menos 4x mais 3x é igual a menos 8 mais 7. Ao resolver essa equação de primeiro grau, o x dá 1, exatamente como deu no método por substituição, então o resultado sempre é o mesmo. Você pega esse x, faz igual nós fizemos no primeiro, né, de substituir 2 vezes 1 mais y igual a 4, coloca lá e você vai achar também que o y é igual a 2.